Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um Noite do Dharma. Dessa vez concluindo a série Enfrentando os Demônios Internos, série que a gente já teve 5 episódios, todos disponíveis aí nas nossas redes sociais. E aí, hoje a gente vai estar falando dos últimos 3 anartas, as últimas 3 impurezas que nós temos que eliminar na nossa vida espiritual. E assim como nós estamos vendo ao longo dessa série, todos esses anartas, todos esses defeitos, essas limitações, elas estão sendo comparadas a demônios que Krishna enfrentou na sua infância, né? Esses demônios, eles personificavam esses defeitos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre Aristácera, Keshi e Vyomasura, os últimos 3 demônios que Krishna enfrentou na sua infância e que simbolizam também os 3 últimos anartas, as 3 últimas dificuldades, né, proeminentes dentro da vida espiritual. Então, o primeiro demônio que nós vamos falar hoje é Aristácera. Aristácera, ele era um touro gigante. Certa vez, Krishna Tava em Vrindavana com seus amigos e aí chegou um touro, né, gigantesco, que começou a destruir tudo por lá, por Vrindavana. É dito que ele era tão grande, tão assustador, que sempre que ele mugia, o mugido dele era tão assim terrível que qualquer animal fêmea que tivesse grávida, na hora ela abortava, né? Então ele era gigantesco e terrível. Os olhos dele parecia que estavam assim em chamas, né? Era um olhar flamejante, penetrante. Todos que olhavam para ele assim ficavam totalmente submersos, atados pelo temor. E ele era tão grande que quando ele balançava a cauda dele para um lado e para o outro, isso fazia uma espécie de vendaval, que ia destruindo tudo pelo caminho, né? Então ele vinha assim muito enfurecido e ele vinha destruindo tudo em Vrindavana, buscando Krishna. E Krishna se apresenta para ele e luta com ele, né? Então ele tenta derrotar Krishna, perfurando Krishna com seus chifres, né? Ataque normal, ataque padrão que um touro lançaria, né, sobre alguém. E Krishna consegue desviar com muita facilidade dos ataques dele. E Krishna luta com ele, dá vários golpes nele, mas ele era muito grande, parecia que era do tamanho de uma montanha, né? Um touro do tamanho de uma montanha. E eles lutam, até que, por fim, Krishna pega ele e rodopia ele no ar e arremessa ele com muita facilidade, né? Então ele era gigante, mas Krishna conseguia facilmente capturar ele pelos chifres, pela cauda, pelas patas, rodopiar e arremessar ele, né? Então, depois que eles lutam bastante, assim, Krishna consegue derrotar ele com um golpe muito simples, né? Então, assim, isso mostra mesmo como para Krishna era muito fácil, né, derrotar qualquer demônio. Krishna é totalmente ilimitado. Então o fato de Krishna ficar lutando com os demônios mostra, na verdade, só que Krishna sente assim uma espécie de prazer em atividades esportivas, né? Então para ele era quase uma espécie de esporte aquilo, né? Mas derrotar mesmo o demônio para ele era algo muito simples, né? Derrotar um anarta, eliminar uma impureza que nós temos, para Krishna é algo muito fácil. Então esse demônio touro, Aristácera, tem até uma história muito interessante, que depois que Krishna derrota ele, Krishna derrotou um demônio, mas que estava travestido assim, né? Estava assumindo as vestes de um touro, né? Ele tinha assumido o disfarce de um touro para poder ir lá lutar com Krishna. E assim, Radharani, ela simplesmente não aceita se encontrar com Krishna depois disso, porque ainda assim Krishna tinha matado um touro, ainda que esse não fosse um touro de verdade, ainda que fosse um demônio, né, disfarçado de touro, ele tinha matado um touro. E segundo o conhecimento védico, causar mal para qualquer ser vivo é algo extremamente terrível, mas existem alguns seres assim que
é mais ainda kármico, né? Você fazer mal para eles. Então, uma criança, um idoso, uma mulher, um brahmana, né? Ou seja, um professor de vida espiritual, e um bovino, esses seres, eles são assim especialmente indicados para proteção pelo conhecimento dos Vedas, porque eles assim sustentam o modo da bondade na sociedade. Então, Radharani, ela fala, não vou ficar com você, não vou namorar, não vou me encontrar com você porque você matou um touro, né? Então, Krishna, ele constrói um lago para ele chamado Shyamakunda. Ele facilmente constrói uma cratera enorme com um simples toque do pé dele, e depois ele convida os principais rios sagrados a se manifestarem lá. Então, todos os rios, grandes rios sagrados aparecem, se manifestam lá. Kaveri, Sindhu, né, todos, Kuru, todos esses grandes rios sagrados, eles se juntam e formam o Shyamakunda. E Krishna, ele se banha nesse lago, né, que Radharani fala que só se Krishna peregrinasse pelos principais lugares de peregrinação que ele ia poder expiar o karma de ter matado um touro, e ela poderia de novo se encontrar com ele. Então ele fala, fácil, beleza, né? E aí ele faz esse lago Shyamakunda, que existe até hoje em Vrindavana, né? Então esse Aristácora, esse touro, na vida passada dele, ele foi um homem chamado Varantato, né? Varantanto. E esse Varantanto, ele era discípulo de Brihaspati. Brihaspati é o guru dos semideuses, né? Ele é o responsável pelo planeta Júpiter, né? Segundo o conhecimento védico, o rei do planeta Júpiter, né? Assim, o manda-chuva lá nesse planeta é Brihaspati. E o planeta Júpiter, dentro da astrologia védica, ela rege assim toda atividade de expansão, né? Sempre que a gente expande a nossa influência, sempre que a gente expande o nosso campo de atuação, sempre que a gente desenvolve, né, assim, destemor, sempre que a gente desenvolve sucesso em atividades espirituais, tudo isso é influência, né, de Júpiter, um planeta muito auspicioso, e Brihaspati é o líder desse planeta. Então ele tem assim muitos discípulos, né, muito dedicados, muito avançados em tanto conhecimento material quanto conhecimento espiritual. E todos eles, esses discípulos de Brihaspati, ele é muito exigente para que seus discípulos tenham um comportamento marcado pelo modo da bondade, né? Ele tem realmente uma consciência muito grande disso, de treinar seus discípulos dessa forma, tanto que Indra também é um dos seus discípulos, e a gente vê em várias histórias, inclusive na história da colina de Govardhana, que a gente falou nessa série mesmo, Indra, ele exibe por muitas vezes um comportamento no modo da paixão, e Brihaspati fica sempre zangado com ele, né? Sempre corrige ele. Então esse discípulo que ele tinha chamado Varantanto, ele era nem modo da paixão, ele era bem modo da ignorância mesmo. Ele não tinha nenhum cuidado com o comportamento dele, em ser ético, em ser respeitoso. Ele sempre se comportava de forma negligente, né? Então Brihaspati percebe isso, né? Ele percebe que ele era assim muito desleixado com seus deveres, ele era muito desleixado com boas maneiras, né? E ele simplesmente se comportava mal, e Brihaspati percebe isso porque entende que ele era muito orgulhoso, né? Ele se achava muito qualificado, muito assim erudito, porque ele era mesmo, né? Ele entendia os detalhes técnicos por trás do conhecimento védico. E aí, basicamente, esse orgulho sobe a cabeça dele, e ele simplesmente não se importa, né, em se comportar bem. Então, por causa desse orgulho que ele sentia, Brihaspati amaldiçoa ele a nascer como um touro em Vrindavana. Você vai para o local, né, sagrado de Vrindavana, e vai lá, nascer lá como um touro, né? Joga nele essa maldição, porque lá como um touro ele ia poder refletir sobre a vida, né? Ia deixar de ser orgulhoso. Só que uma coisa sai completamente errada, né? Quando ele vai lá e nasce em Vrindavana como um touro, tinha uma gangue assim de touros lá também, que não eram muito gente boa, e ele faz amizade com esses outros touros assim, que também eram muito orgulhosos, muito invejosos, muito irados,
e aí ele se corrompe de vez, na verdade, né? E vira esse Aristácora que Krishna enfrenta muitos anos depois, né? Então, a marca dele, assim, o anarta que ele representa era o orgulho. Ele era muito orgulhoso, mas ele não era orgulhoso por qualquer motivo. Ele representa justamente o orgulho religioso, né? Então, ele, por exemplo, se sentia muito orgulhoso por ser discípulo de Brihaspati. Brihaspati é o guru dos semideuses, né? O guru de muita gente importante no universo. Então, ele tinha esse orgulho, né, de ser um discípulo de Brihaspati. E esse orgulho religioso, ele, na verdade, é uma manifestação bem específica do mesmo orgulho que se manifesta em qualquer tipo de atividade que a gente faça nesse mundo, né? A psicologia do orgulho é uma só, né? A psicologia do orgulho, ela está muito ligada ao fato da gente experimentar uma soberba, né? Assim, a gente até falou isso já nessa série, né? Uma espécie até de intoxicação com alguma qualidade que a gente tenha, né? A gente acaba perdendo o bom senso. A gente valoriza demais a qualidade que a gente tem e menospreza, na verdade, as qualidades dos outros, né? Esse é mais ou menos uma matriz psicológico padrão do orgulho. Agora, no caso específico do orgulho religioso, isso é ainda pior, porque justamente quando a gente associa o orgulho a uma determinada atividade religiosa, uma crença religiosa, aí a gente vai, na verdade, estar justificando, né, com algo supostamente espiritual, o nosso orgulho. Somos orgulhosos, né, de fazer parte desse grupo religioso. Sou orgulhoso, né, me sinto orgulhoso por poder fazer essa prática religiosa. Então, esse tipo de orgulho religioso, né, verdade, né? Eu sou capaz de fazer tal jejum, né? Eu fico 3 dias seguidos fazendo jejum. Então, você, na verdade, passa a dar muito valor para atividades que você faz dentro do campo religioso, né? Só que com isso, 2 coisas acontecem, 2 efeitos indesejados acontecem. O primeiro é que você pode acabar, como a gente já falou, normalmente no orgulho acontece isso, valorizando demais as suas próprias qualidades, menosprezando a dos outros. Então você pode se achar superior, você pode se achar melhor do que outras pessoas que estão envolvidas numa prática espiritual e que simplesmente podem não exibir uma determinada qualidade externa que você possui, né? Você, por exemplo, pode ficar orgulhoso de ter acumulado muito conhecimento de uma determinada escritura sagrada. Eu entendo tudo, né, da Bhagavad Gita, decorei versos da Bhagavad Gita, ou então orgulhoso da sua meditação, né? Eu posso também fazer essa austeridade, aquela outra austeridade, posso, como a gente já falou, ficar em jejum, né? Então você pode ficar orgulhoso dessas atividades e começar a julgar outras pessoas que dentro da sua visão elas simplesmente não têm nenhuma qualificação especial, né? Você pode começar a achar que alguém que não tem a mesma disciplina que você tem, ou que talvez supostamente não tem o mesmo conhecimento que você tem, que essas pessoas simplesmente são desqualificadas, né? Ou seja, isso na verdade, é quase que uma tentativa de subordinar a Deus às suas próprias práticas pessoais, né? Como se fosse a sua capacidade de meditar, a sua capacidade de seguir aquela regrinha, a sua capacidade de acumular conhecimento que permitisse que você se aproximasse de Deus, né? Então, como se Deus tivesse que ficar preso às suas atividades, né? E, na verdade, nós sabemos que não é assim, que a relação com Deus e o desenvolvimento de amor puro por Deus só acontece graças à misericórdia do próprio Deus, graças à misericórdia de almas totalmente puras que são enviadas por Deus. Então, todos nós temos que cultivar esse senso de dependência da misericórdia de Deus, da dependência, né, da misericórdia de grandes almas, e temos que entender que assim não dá para avaliar externamente, superficialmente alguém, né, só julgando através de critérios, digamos assim, mecânicos, né? Não, aquela pessoa faz isso daquele jeito, aquela outra faz daquele outro jeito, e achar que é possível entender qual é a relação dela com Deus a partir disso, né? É claro, Krishna, ele dá sintomas. No capítulo 12 da Bhagavad Gita, por exemplo, ele descreve uma série
de sintomas do que caracteriza um devoto avançado, né? Ele fala que a capacidade dessa pessoa ser equânime, de se importar com todo mundo da mesma forma, dela ser tolerante, né? Essas características realmente caracterizam um devoto avançado, né? Não, assim, hábitos, né? Só hábitos. É claro que uma pessoa, à medida que ela se purifica na vida espiritual, naturalmente ela vai ressignificar os hábitos dela. Isso é outra coisa, né? Mas, assim, não dá para aplicar uma métrica quantitativa e tentar medir o avanço espiritual de alguém, né? Só por números, por estatísticas, né? Então, esse orgulho religioso aí que o Aristácora representa, ele está muito ligado a isso, né? Você se sentir orgulhoso de você ter um determinado padrão religioso e, ao mesmo tempo, você continua julgando outras pessoas. E outro ponto, né? A segunda parte, né, desse anarta é porque quando você começa a ficar orgulhoso do seu desempenho em determinadas atividades religiosas, o que vai acontecer é que você vai acabar estagnando na vida espiritual, porque essas atividades externas, todas elas a gente pode desenvolver uma certa maestria. Podemos desenvolver uma maestria na meditação, podemos desenvolver uma maestria sobre o aspecto técnico do conhecimento espiritual, podemos desenvolver uma maestria sobre os nossos hábitos, a nossa disciplina, tudo isso podemos, né? Agora, a vida espiritual ela é uma coisa essencialmente interna. É claro que ela se manifesta externamente nesse mundo, a gente, né, cumpre o nosso dharma, a gente faz uma série de atividades nesse mundo para poder tentar agradar a Deus nesse mundo, né? Mas, essencialmente, a nossa relação com Deus é algo totalmente interno, né? O quanto a gente está fazendo essas coisas externas para realmente agradar a Deus ou para agradar o nosso ego é algo que só pode ser validado internamente, né? Então, muitas vezes uma pessoa ela pode acabar se distraindo, né? Assim, querendo ser perfeita nos mínimos detalhes em uma prática externa e esquecer internamente de desenvolver devoção por Deus mesmo, né? De desenvolver essa humildade, de realmente se colocar como dependente de Deus, de estar assim criteriosamente olhando para a sua própria pureza, olhando para a sua própria honestidade no processo, né? Então, a rainha Kunti, a tia de Krishna, ela faz uma oração muito famosa onde ela fala que Krishna, ele só é alcançado por aquelas pessoas que estão se sentindo desamparadas, né? Aquelas pessoas que conseguem perceber que, olha, pela minha inteligência, pela minha pela minha concentração, pela minha tolerância, pelo meu altruísmo, pelas minhas próprias virtudes, eu não vou conseguir ser totalmente puro, eu não vou conseguir superar a influência da ilusão, porque por mais qualidades que eu tenha, essas qualidades elas sempre vão ser menores do que a ilusão material, então, né, você se vê realmente desamparado e você depende de Krishna, né? Então, quando alguém fica orgulhoso por causa das suas atividades religiosas, inevitavelmente essa pessoa vai acabar perdendo essa tendência, né, de se sentir desamparado e pedir ajuda para Krishna mesmo assim de coração aberto, né? Então Aristácora ele representa tudo isso, o orgulho religioso, né? Como a gente já falou, por exemplo, no primeiro incêndio, né? Krishna apagou 2 incêndios, eles fazem parte dessa lista de anartas que a gente está vendo. O primeiro incêndio ele é o sectarismo religioso, né? O Aristácora, ele é um passo além, ele tem a ver com isso também, né? Só que o sectarismo religioso é o fato, assim, de você ficar orgulhoso da sua própria religião, né? E ver outras religiões como inimigas, né? Você tem um tipo de relacionamento fanático com a sua própria religião, acha que ela é a única possibilidade real de uma relação com Deus, de uma busca pela transcendência, e você passa a ter uma espécie de comportamento hostil com outras religiões, né? Agora, Aristácora, ele está mais ligado ao orgulho das suas próprias atividades religiosas, né? De realmente se achar mais importante do que as outras pessoas por causa das atividades religiosas que você faz, de menosprezar outras pessoas porque você simplesmente acha que o padrão dela é inadequado, né? Então ele representa isso. E o próximo demônio tem a ver também com isso,
que é Keshi. Keshi é o cavalo assim gigante. É muito parecido, né, Keshi com Aristácio, da descrição que a gente vê. É muito parecido, né? Como o Aristácio foi falado que quando ele mugia, assim, os animais fêmeos que estivessem por perto e estivessem grávidos abortava. Quando relata o aparecimento desse demônio, o cavalo gigante, o Keshi, é muito parecido, fala aqui também, né? Quando ele começava a gritar assim, fazer um som horrível, também ele causava abortos espontâneos, né, em todo mundo que estava na região, e ele também provocava ventanias quando ele balançava sua cauda. E a história é muito parecida, né? Ele chega em Vrindavana, muito furioso, e esse demônio Keshi, ele era amigo de outros dois demônios, que era Pralambasura e Bakasura, né? Que a gente já falou. Bakasura era o demônio garça, que a gente falou lá no começo. Ele simboliza a duplicidade, né? Assim, a falta de veracidade, malícia no comportamento, duplicidade mesmo, né? E para Lambasura ele simboliza aquela tendência de ficar vaidoso, né? Então, esse Keshi, ele era amigo desses outros dois, era amigo do Pralambasura, era amigo do Bakasura, e Krishna matou os dois, então ele já chega lá furioso, perseguindo Krishna, e Krishna luta com ele também, né? Ele tenta pisotear Krishna com suas patas. Krishna desvia várias vezes do seu golpe, Krishna arremessa ele para longe algumas vezes, e ele volta e tenta atacar Krishna com cabeçadas, com patadas, e eles lutam por um bom tempo até que Krishna ele vem assim atacar Krishna com a boca aberta, ele tenta dar uma mordida em Krishna, e Krishna simplesmente deixa ele vir com a boca, né, aberta, e Krishna toca na sua boca aberta. E quando Krishna bota a mão dentro da boca de Keshi, é dito que a garganta assim, de Keshi vai inchando até que ele cai morto, assim, é quase como se ele tivesse tido uma alergia à mão de Krishna, né? A mão de Krishna é transcendental e ele era tão, assim, digamos, impuro, que ele não suportou tocar por muito tempo na pele de Krishna, né? Então ele morre dessa forma. Então, esse demônio Keshi, ele não só a narração da história dele é muito parecida com a do Aristácio, o touro, como também o Anarta que ele representa é uma consequência, assim, tem uma relação muito forte com o Anarta, que é representado por Aristácio. Aristácio representa o orgulho por uma atividade religiosa que a gente faz, né? Por assim, um determinado hábito espiritual que a gente tem, seja meditação, seja, né, alguma austeridade que a gente faça como jejum, seja por adquirir conhecimento. Agora, Keshi é diferente. Keshi é o orgulho por causa da relação que nós temos com Krishna. À medida que um devoto ele vai avançando na sua vida espiritual, ele realmente vai experimentando uma relação com Krishna diretamente, né? A gente consegue cada vez mais entender como Krishna, por exemplo, está se comunicando com a gente, né, através da super-alma. Krishna permeia toda a matéria, ele está no coração de cada entidade viva como a super-alma, e nós podemos, assim, purificarmos a nossa consciência. Quanto mais a gente se situa no modo da bondade, quanto mais conhecimento a gente adquire das escrituras, quanto mais equanimidade a gente cultiva, mais apto a entender os ensinamentos, né, da super-alma, os insights que a super-alma está dando, a gente fica, né, a gente consegue entender mesmo, a super-alma está, né, pedindo para eu fazer determinada atividade, a super-alma está me alertando que aquilo é perigoso, né, e a gente consegue sentir Krishna controlando a nossa vida, né, à medida que a gente vai se situando no modo da bondade, a gente começa a ter uma percepção cada vez mais clara, mais genuína dos arranjos que o próprio Krishna faz na nossa vida, né, e a gente começa a ter a possibilidade de fazer determinados serviços e realmente experimentar aquilo que os devotos chamam de Shakti, né? Uma potência espiritual em determinadas atividades e fazer serviços, né, para Krishna, diretamente para Krishna, serviços grandiosos. A gente, né, sente que está agradando Krishna, sente que está agradando o nosso mestre espiritual, sente que está fazendo coisas realmente importantes pela missão do Dharma, né? Você sente uma potência espiritual, e o problema é quando você passa
a achar que você é o proprietário dessa Shakti, o proprietário dessa potência espiritual, porque ela não é nossa, né? A Shakti, a potência espiritual, ela vem de Krishna. Quando a gente se coloca como um instrumento na mão de Krishna, essa potência, ela flui através da gente. E realmente a gente consegue fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas. A gente consegue manifestar projetos assim para Krishna, a gente consegue ajudar muitas pessoas e você sente, né, que realmente eu tô dando um conselho genuíno para aquela pessoa, eu tô mudando a vida dela, eu tô protegendo, eu tô salvando ela, mas quem tá fazendo isso é Krishna, né? Krishna tá fazendo isso através da gente. Você se coloca como um instrumento dele e a potência espiritual dele flui através de você, né? Mas uma pessoa, um devoto, mesmo avançado, porque para chegar nessa posição de realmente entender a superalma, realmente se colocar como instrumento na mão de Krishna, realmente, né, ser usado por Krishna para a propagação de Bhakti, da devoção nesse mundo, realmente é uma coisa gloriosa, mas quando mesmo uma pessoa que seja avançada, né, que seja madura, para poder chegar nesse ponto, ela pode se corromper com isso, essa sensação, né, de sentir que eu estou sendo o canal pela qual a potência de Krishna está se manifestando nesse mundo, está tocando o coração de outras pessoas, está salvando outras pessoas. Isso também pode, a sensação de apego a isso, também pode ser fonte de degradação, também pode ser fonte de corrupção, e você começa a se achar um grande devoto, né? Então, com Aristácora, era uma sensação de orgulho por causa de hábitos religiosos. Não necessariamente uma pessoa ela tinha uma relação direta com Krishna, não necessariamente ela estava tendo um avanço espiritual real, né? Muitas vezes era só uma atividade religiosa, né? E como a gente sabe, a atividade religiosa muitas vezes é só uma coisa totalmente externa, né? Internamente é totalmente oca, vazia de uma experiência com Krishna. Aqui, quando a gente está falando do demônio Keshi, a gente está falando de algo muito mais sutil e muito mais grave, porque é uma sensação de você se sentir grande quando de fato você está vivendo uma determinada grandeza, quando você de fato está experimentando uma relação com Krishna e quando de fato você está manifestando Bhakti nesse mundo, devoção nesse mundo, porque você está mesmo situado assim aos pés de Krishna, aos pés da sucessão de mestres e discípulos e fazendo coisas grandiosas, né? Então mesmo alguém que conseguiu, né, progredir de tal forma, essa pessoa ela ainda pode se corromper se ela se apega à sensação de ser a controladora, se ela se apega ao prestígio de tudo isso, né? Então é algo muito um anarta muito mais difícil, né, de derrotar do que o Aristácora, do que o que foi representado pelo Aristácora. Porque uma coisa é você sentir orgulho de uma coisa que você nem tem, e você acha que tem só por tolice, né? Você acha que você tem avanço espiritual só porque você tem experiência religiosa, né? Então assim, um caso mais de ignorância. Nesse caso não, nesse caso é muito mais sutil, porque você tem orgulho de uma coisa que de fato você tem, né? Então, essa necessidade de permanecer sempre vigilante, né? Sempre lembrando que por mais que a gente seja avançado nessa vida espiritual, por mais que a gente faça coisas incríveis em nome de Krishna, ainda assim é sempre Krishna que está fazendo tudo e nós somos apenas um instrumento dele. Krishna não depende da gente, Krishna pode usar o instrumento que ele quiser, como os devotos gostam de falar, Krishna não é pobre, né? Krishna ele pode usar qualquer um como seu instrumento. Então, assim, quando Krishna nos usa como instrumento, assim, a dádiva, na verdade, é toda nossa, né? A gente, não é que Krishna está ganhando algo porque a gente resolveu ser um instrumento dele, porque a gente se pôs, né, nessa posição. Nós que estamos ganhando por ser um instrumento de Krishna, né? E só nós que temos a perder se a gente fica vaidoso, né? E se a gente começa a querer entender como Krishna está usando outras pessoas como instrumento, né? Então essa tendência a criticar muito as outras pessoas só porque Krishna está te usando como instrumento, né? Então querer assim palpitar muito na vida das outras pessoas, querer controlar e querer julgar. A gente não entende os planos de Krishna, não entende como Krishna está usando as outras pessoas, né? Como Krishna está inspirando elas. Então, assim, esses julgamentos assim muito superficiais são muito perigosos, né? E uma pessoa que avança, para ela talvez seja cada vez mais sedutora a possibilidade de se situar nessa posição de ser um juiz, né? Então esse é o segundo anarta. E olha só, é um anarta
casca grossa, barra pesada, porque quem experimenta ele é quem está avançando seriamente na vida espiritual, né? E para fechar, o último anarta é Vyomasura. Qual que é desse Vyomasura, né? Vyoma é céu, né? Vyoma tá ligado a céu. Então, Vyomasura é o demônio que voa pelo céu. Ele, na vida passada dele, ele foi um rei poderoso chamado Bhimarata. E ele era um rei que morava nos Himalaias. Então, uma determinada vez ele recebeu a visita de um sábio chamado Pulastya, né, que é um sábio importante dentro dos Vedas, né? E esse rei, Bhimarata, ele estava assim com os amigos dele, né? Tava lá festejando com os amigos dele, e por causa disso ele nem percebe que esse Pulastya, que era um grande sábio, chegou no reino dele, então ele não faz nenhum esforço para receber Pulastya. E Pulastya vê que ele, na verdade, estava assim, totalmente inebriado e distraído com aquelas amizades superficiais, né? Eram pessoas que estavam, assim, se aproximaram dele só porque ele era o rei, estavam, né, curtindo, assim, com o rei. E aí ele, né, acaba se distraindo mesmo da vida espiritual, né? Acaba se distraindo de cumprir o dharma dele como um rei, receber esse grande sábio. Então, por causa disso, porque ele foi negligente com o dharma, né, especificamente nessa ocasião, ele acabou nascendo como esse Vyomasura, que era o filho de um outro demônio que, assim, tem muito destaque nas histórias de Krishna, chamado Mayasura, né, Danava Mayasura, que é assim, uma espécie de arquiteto entre os demônios, ele que constrói naves e palácios para os demônios, e Vyomasura era o filho dele, e era um grande ilusionista, ele tinha esse poder de criar várias ilusões, então, e além disso ele voava, né, pelos céus, daí vem o nome dele, Vyomasura. Então, certa vez Krishna estava brincando com seus amigos nas colinas, e tinha muitas cavernas nas colinas, né? Então esse Vyomasura, ele se fantasia de vaqueirinho também e começa a brincar com Krishna, Balarama, seus amigos, né? E eles estavam brincando de esconde-esconde, né? Então ele induz os meninos a se esconderem em cavernas, e sempre que os meninos se escondiam numa caverna, ele pegava uma rocha gigante, rolava e tampava a caverna. Então a ideia dele era matar não só Krishna e Balarama, mas todos os amigos deles, prendendo eles em cavernas. E ele vai prendendo todos eles, só que ele não consegue prender Krishna, né? Krishna não cai nas armadilhas dele, não cai nas ilusões dele, e por causa disso ele não entra, né, em nenhuma caverna. Então, depois que Krishna, todos os amigos de Krishna estão presos nessas cavernas que estavam seladas com pedras enormes, Krishna começa a correr atrás de Vyomasura para pegar ele, e Vyomasura entende que Krishna desmascarou ele e começa a tentar voar, né, para poder fugir dali. Quando ele começa a tentar voar, Krishna segura ele pela perna, começa a puxar ele para baixo de novo, e aí ele começa a ficar gigante, ele começa a aumentar de tamanho para Krishna, né, não conseguir assim segurar esse peso todo e largar ele, deixar ele voar. Só que quanto mais ele cresce, com mais facilidade Krishna puxa ele para baixo, assim, né? Até uma hora que Krishna se cansa com ele e, né, puxa ele assim com muita força, arremessa ele no chão e derrota ele. Depois Krishna vai lá e salva os outros meninos que estavam nas cavernas. E aí acabou, né? Esse é o último demônio que Krishna enfrenta em Vrindavana. E Vyomasura, ele representa justamente as más companhias. A gente sabe que sadhusanga, você está em boa companhia espiritual, é um item totalmente fundamental para o nosso avanço espiritual, a ponto de Prabhupada mesmo falar que vida espiritual sem sadhusanga, sem amizade espiritual, era só uma fantasmagoria, uma ilusão, algo que não tem realidade, né? Você pode fazer tudo certinho, pode, né, se comportar, tentar se comportar bem, tentar ser altruísta, tentar meditar, tentar desenvolver devoção por Deus. Se você não tem amizade espiritual, se você não faz parte de uma comunidade, isso não é possível. Krishna mesmo fala numa das sequências assim, mais importantes de versos da Bhagavad Gita, no capítulo 10 da Bhagavad Gita,
que os devotos se iluminam uns aos outros, né? Então a gente estava falando, por exemplo, há pouco, né, sobre isso de Krishna usar uma pessoa como seu instrumento. Então, o que Krishna usa para purificar uma pessoa nesse mundo são outras pessoas, né? Krishna usa um devoto para purificar outro. E se a gente não vive, né, em comunidade, tem duas limitações a nossa vida espiritual. Primeiro, que assim não vai ter ninguém para apontar os nossos erros, né? Se a gente, por exemplo, só estuda a Bhagavad Gita sozinho, na Bhagavad Gita tá lá, tá escrito, né? Todo o conhecimento de Krishna tá escrito lá, mas como que a gente vai saber que a gente tem essa ou aquela falha no nosso comportamento? Porque às vezes a gente tem defeitos que são tão sutis que a gente mesmo não percebe esses defeitos, ou então até, né, alguém mostrar pra gente esse ou aquele comportamento errado, a gente não vai se tocar, né? Então, se a gente só lendo lá a Bhagavad Gita, a gente vai ler a descrição do orgulho, Krishna criticando a arrogância, mas perceber isso no nosso próprio comportamento, assim, filosoficamente a gente vai entender que isso é errado, mas perceber isso no nosso próprio comportamento, dificilmente a gente vai perceber, né? Pelo menos, talvez a gente perceba a manifestação grosseira disso, mas as manifestações sutis não vamos perceber sozinho de jeito nenhum, né? Alguém precisa mostrar isso pra gente. E, além disso, outro ponto é que vida espiritual significa servir, né? E como que a gente vai servir alguém se a gente, basicamente, vive sozinho, né? Como que a gente vai perceber, como que a gente vai poder exercitar a vida espiritual, como que a gente vai poder exercitar esse dharma, né? Que é servir, se a gente não convive com ninguém, né? Então, é um ponto muito importante. Isso, assim, indiscutivelmente é importante, a necessidade de sadhu-sanga, de relacionamentos espirituais para a gente avançar. Agora, esse demônio, Vyomasura, ele representa justamente a má associação, né? Na associação espiritual, a associação material, né? Desfavorável para a nossa vida espiritual. Sabemos, né, que tem pessoas que simplesmente a relação com ela acaba sendo algo tóxico, né? Algo que deixa a gente para baixo, deixa a gente irado, deixa a gente frustrado, com raiva. Tem pessoas que a relação com elas despertam o que tem de pior na gente, né? Tem outras pessoas que induzem a gente a se comportar de forma que não é compatível com a vida espiritual. Então a gente, por carência mesmo, né, pela necessidade de amizade, de relacionamentos, a gente pode acabar se relacionando com pessoas que simplesmente vão fazer com que vão despertar na gente a tendência a ter determinados maus hábitos, e tudo isso se enquadra nessa categoria. Mas assim, o que eu ia ressaltar agora é que, na verdade, existe, inclusive, má associação negativa, às vezes disfarçada de sadhu-sanga, né? Mesmo a associação com pessoas que estão buscando devoção por Deus, mesmo isso pode ser uma associação desfavorável, né? Mesmo entre devotos, que se você se associar com uma pessoa que está buscando devoção por Deus, mas que ao mesmo tempo tem uma tendência muito forte a criticar, né, outras pessoas, e justamente, né, como a gente acabou de ver, Aristácora e Keshi, esses demônios, eles representam como essas corrupções podem surgir, inclusive, na vida espiritual, né? Então, fazer parte daquelas panelinhas de pessoas que se julgam espiritualizadas e criticam todo mundo, muito perigoso, né, para a vida espiritual. Então tem, assim, má associação, né, de muitas formas. Um exemplo que eu vi uma vez e que eu gostei bastante é de que, por exemplo, quando às vezes, né, se você tem uma determinada doença, é melhor você ficar em casa, né? Porque se você for para o hospital, ainda corre o risco de você pegar uma infecção hospitalar. Tem muitos outros doentes lá, né? Então, mesmo no ambiente do hospital, você pode acabar piorando a sua saúde, se contaminando com a doença de outras pessoas. Opa, tivemos uma queda na luz aqui agora. Seus dados estão acionados? Não, tem que... Voltou a luz. Acho que a gente não caiu a internet. Então vamos nessa, pessoal. Se tá ok, tá ok.
Então, o que acontece, né? Assim, às vezes, a má associação disfarçada de associação espiritual pode até ser pior, sabe? Porque você, não, às vezes, não vai ter condições, às vezes você vai se expor, você vai se deixar ser mais influenciado por aquela pessoa que você acha que é uma boa influência só porque ela está buscando, só porque ela tem uma crença espiritual, né? Só porque ela tem algum tipo de relação com Krishna, e às vezes ela é a pior influência, né? E você às vezes pode ficar muito vulnerável para isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Lembrar que dentro da aparente sadhusanga pode ter má associação também, mesmo para isso a gente tem que ficar vigilante, né? Para finalizar essa série dos demônios, esses anartas, ou seja, essas imperfeições que esses demônios eles representam, Vishwanatha Chakravarti, que é o grande mestre da tradição de Bhakti no século XVII, ele fala isso, né, que os anartas, eles têm 4 fontes. Os anartas, eles podem vir do nosso mau karma passado, do nosso bom karma passado, né? Então, do nosso mau karma passado dá para entender, né? Se a gente fez coisas terríveis no passado, isso tudo agora vai voltar na forma de anartas, de impurezas, isso é fácil de entender. Mas eles também podem vir na forma de bom karma passado, né? Então, por exemplo, por causa do nosso bom karma, pode ser que a gente seja muito inteligente, muito habilidoso, muito carismático, muito famoso, e pode acabar sentindo orgulho, sentindo vaidade dessas qualidades. Então, olha só, mesmo o karma positivo, né, ele pode significar problema pra gente. Nossos anartas, eles também vêm das nossas ofensas, sempre espiritualista. Anartas mais fortes, os mais pesados de todos, vêm de você ofender alguém. E, por fim, os anartas, eles podem vir até de Bhakti, até da prática espiritual. Então, são esses anartas sutis de se sentir um grande devoto, né? Então, muitas vezes a gente vê essa linguagem sendo usada nos Vedas e, às vezes, junto com uma trepadeira, cresce ao redor, né? Nasce um anarta, né? O anarta de se sentir especial, né? Então, é claro, todos somos especiais para Krishna, mas todos somos, né? Então, não tem nada de especial na gente ser especial, né? Então, isso é um detalhe muito sutil, né? Muitas vezes alguém consegue contornar os anartas, né, que vêm do mau karma. Então, por exemplo, a pessoa tem vício, anarta que veio do mau karma. Aí a pessoa supera isso, deixa os maus hábitos de lado, os vícios, para de beber, para de comer carne, beleza. Aí tem os anartas que vêm do bom karma, né? Então a pessoa fica vaidosa porque ela é bonitona, porque ela tem dinheiro, aí beleza, a pessoa, né, tem essa humildade em relação a coisas materiais. Aí tem o anarta das ofensas, então a pessoa vai lá e fica tranquilo, para de ofender as outras pessoas, mas chega no anarta que vem de Bhakti, né, nesse anarta de se sentir um grande devoto, aí a pessoa não consegue superar, começa a se achar quem não respeita ela da forma que ela acha que tinha que ser respeitada. Quando alguém não ouve uma opinião, ou assim ouve, né, e simplesmente não quer, entende, discerne que é melhor não seguir aquela sugestão que ela deu naquele momento, aí ela não consegue. Especial, por que as pessoas não estão respeitando ela como ela deveria ser respeitada? Porque não estão ouvindo ela, não estão seguindo ela como ela deveria ser seguida, e aí pronto, né? Nesse momento, ela se abre para desenvolver todos os outros anartas, porque nessa hora ela vai começar a ofender quem ela acha que não está respeitando ela. Aí, por causa dessa vulnerável, os anartas que vêm do justificar dando ouvido para ela, não tá respeitando ela como ela acha que ela deveria ser respeitada, ela vai de novo começar a reafirmar, a sentir orgulho das suas boas qualidades, né? Que é o anarta que vem do bom karma. E aí, quando você começa a dar muita bola pro seu bom karma, você começa de novo a ficar preso no karma, e karma é karma, então quem erra no karma positivo, erra também no karma negativo. E aí volta a ficar vulnerável a todas aos anartas, né? Então, esse anarta bem sutil, os anartas que vêm de Bhakti, vale a pena tomar uma cautela redobrada em relação a eles, porque são muito sutis, né? Eles nascem junto com a nossa devoção. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente encerra as nossas explicações sobre os demônios de Vraja Lila.
A gente já falou em outra oportunidade, mas é sempre bom lembrar, tem 2 livros que falam muito sobre esse tema, né? Então esse foi só uma visão bem simplificada, né? Para quem quiser ter uma visão mais aprofundada do tema, pode ler o livro, né? Deve ler o livro Shri Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakura, a parte 2 desse livro, né? Fala sobre essa questão dos anartas e dos demônios. E o livro Demônios de Vraja Lila de Bhakti Chaitanya Maharaj, esse só tem em inglês na internet, para quem souber ler. No próprio site de Bhakti Chaitanya Swami, ele disponibiliza o PDF do livro em inglês. Tá bom, pessoal? Demons in Vraja Lila. Então vamos aqui ver perguntas e comentários. Então vamos lá. A Patrícia, boa noite, Patrícia, Hare Krishna. A Patrícia comentou assim: quando a gente conversa com outros devotos sobre Krishna, estamos aprendendo muito mais fácil. Sim, né? Com certeza a gente pode pegar uma carona na experiência das outras pessoas, né? Prabhupada falava desse ponto que tem 3 tipos de inteligência. Tem a inteligência de primeira classe, né? Que a gente aprende quando a gente ouve da outra pessoa. Se a outra pessoa fez uma coisa que deu certo e ela fala pra gente, a gente vai lá e aprende da experiência dela. Se ela fez algo que deu errado, ela relata também isso, a gente consegue aprender com os erros dos outros, né? Então é muito mais fácil a gente aprender como aprimorar a nossa relação com Krishna, né? Assim, a gente entender aspectos mais confidenciais, mais assim, sofisticados, né? da consciência de Krishna, pegando carona de alguém que já teve muito mais experiência do que a gente, por alguém que passou por muito mais coisa do que a gente, né? Então a gente pode aprender ouvindo, né? Então isso é inteligência de primeira classe. Tem a inteligência de segunda classe, que é aquilo que você tem que errar para aprender, né? Você não consegue aprender com os outros, você só aprende com o seu próprio erro. Então você tem que... Todo mundo pode ir lá te aconselhar, se fizer isso vai se dar mal. Mas você tem que ir lá, tem que fazer, tem que se dar mal, experimentar, né? Assim, o dissabor de ter se frustrado, de ter feito besteira, para poder ir lá e aprender a não fazer mais aquilo, né? Pronto. Então, essa é a inteligência de segunda classe. Não consegue aprender com a experiência dos outros, tem que errar. E, por fim, tem a inteligência de terceira classe, que o Prabhupada falou que mesmo errando você não aprende. Então, o Prabhupada sempre falou isso, né? Que o devoto, ele tem que tentar se esforçar para ter inteligência de primeira classe, aprender o máximo que ele puder, né, com outras pessoas, com a experiência de outras pessoas, né? É claro, a gente nunca vai desligar o nosso discernimento, não é que a gente vai assim, seguir tudo que todo mundo falar pra gente, né? A gente vai ter bom senso, vai ter discernimento, mas é muito importante ter essa humildade de ouvir, né, as outras pessoas que têm mais experiência, né? Na verdade, é uma falta de humildade esse ponto, né, de não querer ouvir. Então, com certeza, você falou mesmo, Patrícia, fica muito mais fácil, né, avançar quando a gente ouve outras pessoas que provavelmente já ouviram de outras pessoas, que ouviram de outras pessoas. Essa é a ideia da associação discipular mesmo. A Dani, boa noite, Dani, Hare Krishna. A Dani comentou assim: falando de associação e serviço, como podemos servir, por exemplo, o Clube do Dharma? Olha só, Dani, que legal. Então, por enquanto, a gente aqui no Clube do Dharma, como pode ajudar o Clube do Dharma? Olha, por enquanto, assim, a gente, nosso projeto, por enquanto, ainda está muito ligado às lives que a gente está fazendo, né? A gente tem outros projetos que a gente está estudando, né? Começar a fazer. Mas, por enquanto, a gente está muito concentrado, né, em fazer essas lives, em fazer o nosso site, que vai estrear ano que vem, né? Então, quem quiser ajudar a gente, uma ajuda que a gente precisa, e já teve uma galera que ajudou a gente agradece bastante, transcrever algumas dessas lives, né? Que a gente vai ter as lives transcritas, né, no nosso site. Agora a gente também está fazendo, na verdade, o que a gente tem feito por enquanto é ajudar outros projetos, né? Então, assim, agora a gente está participando da maratona de Prabhupada. Então, nós estamos
coletando doações para poder reverter isso em livros que vão ser doados para instituições que estudam autorrealização, né, que estudam yoga, que estudam meditação, para bibliotecas, para várias instituições, né? Então, isso é uma forma de ajudar nessa campanha. Às vezes, quando a gente faz algumas campanhas, mas a gente, mais para frente, a gente tem ideia, né, de fazer outros projetos. A gente já está começando a estudar, né? Mas por enquanto é isso, né? Tem um pessoal que tem ajudado bastante a gente, por exemplo, a Lileisvari, que está preparando aí o nosso canal no YouTube, que já está no ar, né? A gente ainda não começou a divulgar, mas já está no ar, já tem muita coisa lá. Tem o Haridasa de Brasília, que está fazendo o nosso podcast. Tem outras pessoas que estão ajudando bastante, né? O Goura e o Adriano, que estão fazendo os grupos no Telegram. Então, assim, eles estão ajudando a gente a divulgar, né, assim, esse material que a gente tem produzido. Eu acho que a forma, por exemplo, de ajudar o Clube do Dharma agora seria, nesse momento, acho que mais ajudar a divulgar esse material, né? Mas a gente tem projetos mais para frente, assim, que a gente pretende fazer para servir a comunidade, para servir a sociedade, né? Então a gente tem um projeto que com certeza não vai ser para agora, mas que a gente está já estudando aí, de fazer um projeto mais ligado ao meio ambiente. Temos alguns projetos mais para frente, mas antes da gente botar a mão na massa nesses projetos, a gente tem um curso que a gente está trabalhando em produzir, que é o Jornada da Vocação, né? E a ideia é que até a metade do ano que vem ele já esteja disponível. É um curso assim, em 40 partes, para ajudar as pessoas a descobrirem seu Dharma, a descobrirem sua vocação. Então, mais para frente, uma coisa que a gente pretende fazer no Clube do Dharma é ter vários projetos, né? E as pessoas se encaixam nesses projetos. Depois de elas fazerem esse curso, a Jornada da Vocação, terem uma visão mais clara da sua vocação, do seu Dharma, elas se encaixam em algum desses projetos a partir, né, da sua própria vocação, né? Então, isso aí é a nossa visão a longo prazo, né? A gente pretende chegar lá, mas por enquanto é isso. A gente está tentando criar uma base assim de conteúdo, de conhecimento mesmo, né? Acho que é a forma mais legal de ajudar a gente agradece muito, é ajudar a divulgar. Mas tem muitos projetos, né, da ISKCON, tem muitos projetos aí de Prabhupada que já estão bem fortes, né? E aí é sempre legal tentar fazer alguma ajuda fixa a algum desses projetos, né? Tem, por exemplo, o Food for Life, que é um projeto muito legal, de distribuição de alimentos, né? Então a gente está sempre divulgando aqui o Food for Life. Quem tiver interesse em ajudar em algum projeto de Food for Life, né? A gente até já divulgou nas redes sociais nossas, assim, um contato dos Food for Life que estão ativos, né? Tem vários projetos, assim, bacana, né? É sempre bom ver com cada projeto qual é a sua própria necessidade mesmo. Mas legal, Dani, obrigado pela pergunta. E a Luísa, ela comentou assim, Hare Krishna, Luísa, ela comentou assim, não tem relação com o tema, mas gostaria de saber a relação entre a visão dos egípcios sobre a reencarnação e a cultura védica. Então, realmente eu não vou saber dar uma resposta precisa agora não, Luísa, porque eu não sei muito sobre a visão. Na verdade, eu não sei assim, quais são as peculiaridades sobre a visão de reencarnação dentro da cultura egípcia, né? Eu sei que eles acreditavam em reencarnação, né? Mas tinha uma visão assim, de reencarnação mais ligada à visão do animismo, né? Mas eu não sei os detalhes, né? A visão de reencarnação que é apresentada na Bhagavad Gita, no capítulo 8 da Bhagavad Gita, é mais uma reencarnação assim, pedagógica, não tanto essa relação mais animista, mas eu não sei os detalhes, então eu prefiro não responder aqui agora, mas dentro da série de teologia comparada, mas nos episódios que vão ter ano que vem, assim, já está nos planos, né, fazer assim, algumas comparações entre a teologia védica e algumas teologias das culturas clássicas, né? Então já está no nosso plano depois fazer um episódio mais para frente sobre isso. Até lá eu vou tentar estudar e me informar um pouco mais, porque realmente eu não sei muito sobre isso não conheço muito a perspectiva
egípcia da reencarnação. Conheço muito superficialmente, então prefiro falar depois de estudar, assim, com um pouco mais de propriedade, tá bom? Então, aproveitar para falar mais um pouquinho sobre os anartas, para a gente poder fechar a série. Enquanto não chegar mais alguma pergunta, a gente comenta. Mas só para encerrar, né, para concluir esse tema dos anartas que a gente falou aí ao longo desses 6 episódios, eu acho assim que tem 2 pontos, né, que são muito importantes. A gente falou isso na primeira live, mas eu acho importante a gente lembrar, né, isso agora. Como que a gente faz para lutar contra esses anartas? Como que a gente faz para lutar contra essas imperfeições, essas impurezas que nós temos na vida espiritual? Tem uma história que o meu mestre, Maharaj Chandramukha, sempre conta. Então quem já assistiu uma live dele, né, quem já leu o livro dele, Bondade como Estilo de Vida, que é muito bom, recomendo para todo mundo, já está familiarizado com essa história, mas eu acho que ela representa bem esse ponto dos anartas, né? Uma história que ele sempre conta, que fala que quando Michelangelo fez a estátua de Davi, né, que perguntaram para ele como tinha sido difícil fazer a estátua de Davi, porque tem assim, uma fisionomia, assim, né, uma anatomia muito perfeita, né? Então ele falou que não tinha sido difícil fazer Davi, né? Difícil tinha sido olhar para o bloco, né, de pedra e ver Davi ali dentro. Depois ele teve que tirar aquilo que não era Davi, né? Então essa analogia ela fala diretamente sobre essa questão dos anartas, porque o anarta é tudo aquilo que nós não somos, né? A alma ela já é totalmente pura, e tudo aquilo que é impureza é tudo aquilo que não faz parte da alma, tudo aquilo que não faz parte da nossa real identidade espiritual, né? Então não tem como a gente tirar esses anartas se a gente não sabe quem a gente é de verdade, né? E na medida que nós vamos sabendo quem nós somos, na medida que a gente vai recobrando nossa memória espiritual, na medida que a gente vai adquirindo conhecimento real, conhecimento prático sobre o que significa ser uma alma, a gente vai conseguindo perceber esses anartas com muito mais facilidade e vai conseguir remover eles, né? E o que significa ser uma alma, né? O que significa recobrar a nossa memória espiritual? Significa recobrar a nossa memória de como era estar no mundo espiritual com Krishna? Não, né? Não é nesse nível que eu estou falando, né? Porque isso aí a gente só vai entender, né? Assim, o nosso, que é chamado em sânscrito de Swarupa, qual é o nosso papel no mundo espiritual, quando a gente já estiver totalmente livre dos anartas. O que eu estou querendo dizer é que a característica essencial da alma é servir, né? Assim, o principal atributo dharma da alma é servir. Então não adianta a gente tentar ficar purificando os nossos anartas se a gente não se preocupa em servir, né? O nosso foco não tem que ser tirar os anartas. Tirar os anartas é parte importante, mas o nosso foco tem que ser servir. Servir a Deus, servir ao mundo, e na medida que a gente se esforçar para servir, a gente vai ter capacidade de perceber os nossos anartas e, com misericórdia de Deus, de transcender esses anartas, né? Então, esse é o ponto, acho que chave, quando a gente fala de anartas, de imperfeições na vida espiritual. Eles só são resolvidos pela nossa tendência a servir, né? Então, por exemplo, eu não quero mais ser vaidoso, eu não quero mais ser orgulhoso, eu não quero, né, mais ser superficial, eu não quero mais ser dúplice, e aí para isso eu só fico estudando, para isso eu só fico meditando, né, e tentando fazer um trabalho psicológico em mim mesmo para tirar esses anartas. Isso não vai ser suficiente, isso não vai dar frutos, né? Tudo isso é importante, tudo isso é essencial, tudo isso é fundamental, mas tudo isso tem que, na verdade, ser um auxílio ao nosso Dharma real, que é servir, né? Então, adquirir conhecimento, meditar, todas essas coisas vão sim ser muito úteis no processo de remover os anartas se a gente estiver ocupado proativamente em tentar servir a Deus e servir ao mundo, né? Então, o foco sempre é isso, né? Eu acho que esse é o ensinamento principal que a gente sempre tem que lembrar quando a gente fala de remover, né, purificar os anartas. Chegou mais uma pergunta aqui do Chico Estáquios. Reencarnação e ou nascimentos e mortes, afinal, tem diferença? Ou é o mesmo? Não é o mesmo, né? Quando a gente fala assim do ciclo de nascimentos e mortes, é isso mesmo, né? É o processo do samsara, da reencarnação material, né? Segundo
a visão dos Vedas, a gente fica reencarnando nesse mundo enquanto a gente ainda estiver identificado com essa tendência a querer controlar as coisas para a nossa própria satisfação pessoal, né? Então, enquanto a gente ainda tiver essa tendência, mesmo que por mínima que seja, a gente vai ter que ficar nascendo nesse mundo até aprender, né, a se livrar disso, e a gente só vai conseguir se livrar disso se a gente substitui essa tendência a buscar a nossa própria satisfação pela tendência de dar satisfação aos outros, de dar satisfação a Deus, principalmente, né? Então, é aquilo mesmo que Jesus fala, de amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo, né, como a ti mesmo. Então, tentar servir a Deus acima de tudo e servir ao próximo, né, assim, no mínimo igual você serviria a você mesmo, né? Quando a gente aprender essa lição, a gente está livre desse samsara, né? E aí, a lei do karma, ela é a lei da natureza que auxilia nesse processo aí, né? Ela é o feedback daquilo que a gente ainda tem que aprender no nosso ciclo do samsara. A gente falou bastante sobre esse tema na live que a gente fez do Dharma na Bhagavad Gita, essa série que a gente está fazendo, né? Dharma na Bhagavad Gita, no capítulo 8. Então, quem quiser ter uma visão mais completa sobre esse ciclo aí de reencarnação, por favor, assiste lá a live número 8 da série do Dharma na Bhagavad Gita. Tá bom, pessoal? Então, aí estamos encerrando essa série. Eu achei que foi bem legal. Enfrentando os demônios internos. E amanhã a gente tem teologia comparada. Peraí, chegou mais um comentário aqui, mais uma pergunta. O Sandiva perguntou aqui: os Vedas falam sobre viagens astrais e técnicas iógicas desse tipo? Fala sim, né? Tem as Yoga Siddhis, né? Que são essas habilidades iógicas mesmo, essas perfeições. A palavra Siddhi significa perfeição. Então, através da busca, né, por conhecimento, da meditação, da percepção da Paramatma, da superalma, né, alguém pode ir desenvolvendo gradualmente essas siddhis, esses poderes iógicos. Entre eles inclui mesmo, né, esse tipo de viagem astral, outros tipos de habilidades. Então, os Vedas falam sobre isso. Quem quiser ter uma visão bem legal sobre isso, né, aconselho a ler o Uddhava Gita, que são as conversas de Krishna com seu primo Uddhava, fazem parte do 11º canto do Srimad Bhagavatam, né? Lá tem Krishna mesmo falando a própria visão dele dessas Yoga Siddhis, né? Tem muitos textos que descrevem isso. Por exemplo, Patanjali, no capítulo 3 do seu Yoga Sutra, ele é 80% dedicado a explicar essas perfeições, essas habilidades iógicas, né? Mas é muito interessante ver elas sobre a perspectiva do próprio Krishna, o que Krishna, né, pensa a respeito delas, né? É muito interessante, né? No final, sem querer dar spoiler, mas assim, só resumindo, no final, depois que Krishna descreve todas as habilidades iógicas, ele fala que a melhor de todas elas, na verdade, ele fala, né, que a única que é realmente assim espiritual é a capacidade de falar para uma pessoa que ela não é o corpo e isso soar convincente, né? Muito interessante Krishna falando que isso é a verdadeira habilidade iógica, né, de convencer alguém que essa pessoa não é o corpo. Mas lá Krishna explica as 23 habilidades iógicas, né? 15 que alguém pode adquirir através do processo de conhecimento e 8 que alguém pode adquirir através do processo de meditação. A Patrícia perguntou aqui agora: a sadhana diária ajuda muito, muito ao autoconhecimento e despertando para o Dharma, a gente aprende a servir. É isso? Sim, com certeza, né? Assim, sadhana faz com que a gente vá se situando sobre a influência do modo da bondade, né? E, assim, para a gente poder servir de forma adequada, a gente precisa de conhecimento, né? Rupa Goswami fala isso, que tentar servir, né? Mesmo tentar servir a Deus, mesmo tentar ser um devoto sem conhecimento, ele fala que isso acaba trazendo distúrbios na sociedade, né? Você acaba, às vezes, trazendo mais problema para o mundo do que solução. Porque imagina, né? Uma pessoa que tenta servir a Deus, mas sem conhecimento nenhum, sem discernimento, ela pode acabar gerando fanatismo religioso. Então precisa de conhecimento e com certeza precisa de sadhana. O sadhana que vai garantir com que a gente tenha
autocontrole, né, que vai fazer com que a gente se mantenha saudável na nossa vida espiritual, né? Mas assim, a meta sempre é essa mesmo, é sempre servir, né? Então a gente pratica o sadhana, a gente adquire o conhecimento e tudo isso são meios, né? A meta é servir, né? Mas é importante lembrar esses dois pontos, né? Não adianta também só tentar servir sem conhecimento, sem um bom comportamento, todas essas coisas que o sadhana traz, né? Sem uma disciplina. E ao mesmo tempo, ter tudo isso e não servir é algo totalmente inútil, né? Não totalmente inútil, não. Totalmente inútil foi uma hipérbole, um exagero meu. Totalmente inútil não é, mas com certeza é totalmente incompleto, muito incompleto, né? Só ter o sadhana, só meditar. A Patrícia, ela até comentou um ponto aqui bem legal, eu tinha esquecido disso, mas é verdade. Ela comentou: o Giridhari tem no YouTube um curso de graça do Uddhava Gita. É verdade, ele ficou um bom tempo gravando esse curso. É um curso muito bom mesmo. Tem no YouTube. Aconselho mesmo o pessoal ver. Eu lembro quando ele gravava, eu tinha esquecido isso. Eu acho que é o único curso do Uddhava Gita que tem em português, se não me falha a memória. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ficando agora por aqui. Amanhã a gente tem Teologia Comparada com Vaishnavismo e Protestantismo. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê amanhã. Boa noite a todos. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.